Algumas guerras conseguem alterar completamente o curso dos acontecimentos. Uma das que mais mudou a realidade foi a Segunda Guerra Mundial, um conflito global que acelerou em diferentes frentes o surgimento de invenções e dispositivos idealizados pelos países envolvidos. O governo nazista, conhecido pelos seus crimes documentados contra milhões de pessoas, também participou da criação de projetos técnicos e mecânicos que foram usados primeiro no meio militar e que depois passaram a fazer parte de âmbitos muito diferentes. Embora vários desses desenvolvimentos não tenham trazido melhorias diretas para a vida civil, alguns acabaram sendo utilizados fora do campo de batalha. Mas quais foram essas criações que surgiram no Terceiro Reich que ainda são usadas ou que influenciaram o que existe hoje? Panzerfaust, a arma de bolso que transformou a guerra moderna. Durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando o Terceiro Reich começava a se desintegrar sob a pressão do avanço soviético no leste, a Alemanha apostou em uma solução rápida, letal e econômica para deter o avanço dos tanques inimigos. O resultado foi o Panzerfaust, uma espécie de tubo de uso único, equipado com uma ogiva explosiva oca, projetado para ser operado inclusive por camponeses, crianças recrutadas ou idosos da Volkssturm. Ao contrário dos lança-foguetes anteriores, seu manejo era tão simples quanto mirar e disparar a curta distância. Seu baixo custo e fabricação em massa possibilitaram que fosse distribuído aos milhares, com a esperança de frear os blindados soviéticos que se aproximavam de Berlim. Embora tivesse um alcance muito limitado e o atirador ficasse exposto após o disparo, seu poder destrutivo era temido pelos tanquistas inimigos. Quando uma ogiva do Panzerfaust impactava a couraça de um T-34, podia perfurá-la e fazer explodir seu interior. Tornou-se assim um dos primeiros lançadores de carga oca verdadeiramente portáteis e letais da história. O design do Panzerfaust era engenhoso em sua brutal simplicidade. Consistia em um tubo metálico descartável, pré-carregado com uma cabeça explosiva de forma cônica, montada sobre uma haste estabilizadora. Esta cabeça continha um explosivo moldado que concentrava toda a sua energia em um único ponto, permitindo-lhe perfurar a blindagem mais grossa da época. Era ativado com uma espoleta de impacto, o que o tornava efetivo apenas a curta distância. Os modelos mais avançados, como o Panzerfaust 60 e 100, podiam alcançar alvos até 100 metros. O treinamento era quase nulo. Bastava saber colocar a arma sobre o ombro, tirar a trava, alinhar as miras e apertar o gatilho. Isso transformou o Panzerfaust na ferramenta preferida do desespero alemão na frente oriental, sendo distribuído massivamente a civis armados durante as últimas semanas do Reich. O impacto do Panzerfaust não terminou com a guerra. Embora tenha sido criado como arma descartável e de emergência, seu design serviu de base para todos os lançadores anti-tanque modernos. O conceito de um tubo leve, portátil e operado por um único soldado influenciou diretamente o desenvolvimento soviético posterior. Ao analisar os restos do Panzerfaust, os engenheiros russos desenvolveram o RPG-2, uma evolução que manteve a ideia básica, mas a melhorou com maior alcance e precisão. Esse modelo seria rapidamente substituído pelo RPG-7, que se tornou a arma anti-tanque mais difundida do século XX. O RPG-7, embora mais complexo que o Panzerfaust, conserva sua essência, uma ogiva de carga oca lançada do ombro com capacidade para perfurar blindagens. Introduzido pelo exército soviético em 1961, tinha um sistema de propulsão mais sofisticado, estabilizadores desdobráveis e um design reutilizável. Foi usado por mais de 40 países, em dezenas de conflitos, de Vietnã até a Síria, e sua produção continua ativa em muitos países hoje. A razão de sua longevidade está em seu baixo custo, confiabilidade e facilidade de uso. Ao contrário de mísseis guiados ou sistemas pesados, um RPG pode ser carregado nas costas por um único combatente, pronto para disparar e desaparecer em segundos. Esta tática, conhecida como ataque e fuga, tem sua origem conceitual nos combates urbanos de Berlim de 1945, onde os usuários do Panzerfaust se escondiam em edifícios em ruínas para atacar tanques a curta distância e depois escapar por passagens improvisadas.
Além do RPG-7, outros lançadores ocidentais, como o M72 LAW americano ou o AT-4 sueco, seguiram a mesma lógica de design. Todos compartilham com o Panzerfaust a ideia de empoderar um único soldado com uma ferramenta capaz de destruir veículos blindados, sem necessidade de apoio de artilharia. Mesmo hoje, os exércitos modernos e grupos irregulares continuam usando esses princípios em conflitos assimétricos. Em zonas como Ucrânia, Iraque ou Gaza, o uso de lançadores antitanque portáteis continua sendo comum. E muitos desses designs remontam diretamente à experiência e ao conceito original do Panzerfaust. O legado tecnológico do Panzerfaust vai além da própria arma. Representou uma forma de democratizar a capacidade destrutiva no campo de batalha. Não era mais necessário ter uma peça de artilharia pesada, nem formação militar avançada para deter um carro de combate. A tecnologia por trás das cargas ocas, que canalizam a energia explosiva em um jato de metal derretido capaz de perfurar blindagem, foi refinada e adaptada em gerações posteriores de munições. Atualmente, esse princípio é utilizado também em cabeças explosivas de mísseis antitanque mais sofisticados, bem como em certas cargas utilizadas por sapadores para abrir brechas em estruturas fortificadas. O Panzerfaust foi uma resposta desesperada diante de uma derrota inevitável, mas também marcou o início de uma nova etapa na guerra terrestre. Seu design transformou para sempre a forma como a infantaria se enfrentava aos veículos blindados. Hoje, sua influência é notada em cada RPG utilizado nos conflitos atuais. Uma ideia surgida entre ruínas e desespero terminou moldando o armamento moderno, demonstrando que mesmo as invenções mais sombrias do passado continuam presentes no desenvolvimento militar contemporâneo. ME-163 Comet, o experimento nazista que abriu caminho para os caças atuais. Nos anos mais intensos do conflito, os engenheiros alemães apresentaram um modelo revolucionário na história da aviação militar, o Messerschmitt Me-163 Comet. Foi o primeiro avião propelido por foguete utilizado em combate e um dos projetos mais ambiciosos dentro do programa de armamento experimental nazista. Seu voo inaugural ocorreu em 1 de setembro de 1941, embora não tenha entrado oficialmente em serviço até 1944. Projetado pelo engenheiro bávaro Alexander Lippisch, o Me-163 foi uma tentativa direta de quebrar a barreira tecnológica contra o domínio aéreo aliado, desenvolvendo uma aeronave capaz de superar velocidades impensáveis até esse momento. O Comet foi construído com uma estrutura muito compacta e sem trem de pouso convencional. A propulsão era fornecida por um motor foguete HWK 109-509A2, alimentado por dois combustíveis extremamente perigosos, T-Stoff e C-Stoff. Esta combinação era altamente corrosiva e explosiva, o que transformou o avião em um risco tanto para seus inimigos quanto para seus próprios pilotos. A velocidade máxima oficial alcançada foi de 624 milhas por hora, um recorde na época. Esta marca foi conseguida pelo piloto de testes Heine Dietmar em outubro de 1941, superando pela primeira vez as 600 milhas por hora em voo nivelado. Posteriormente, de forma não oficial, teria chegado inclusive a 700 milhas por hora em julho de 1944. O avião contava com apenas um tripulante e uma configuração de armamento centrada em dois canhões Rheinmetall Borsig Mk-108 de 30 mm. Sua missão principal não era enfrentar caças inimigos em combates aéreos tradicionais, mas sim interceptar bombardeiros aliados de grande altitude como os B-17 Flying Fortress, os B-24 Liberator ou os Lancaster britânicos. No total, são atribuídas a ele 16 derrubadas confirmadas, incluindo aviões extremamente velozes como o Mosquito, que até então mal podia ser alcançado por outros modelos da Luftwaffe. O Mi-163 operava de maneira distinta a qualquer outro caça. Era rebocado por uma espécie de carrinho com rodas que se desprendia na decolagem. A aterrissagem era feita diretamente sobre a fuselagem, o que exigia uma manobra precisa e arriscada. Esta limitação estrutural, somada à sua autonomia de apenas 7 minutos de voo propelido, condicionava enormemente sua capacidade tática. Uma vez esgotado o combustível, o piloto devia planar seu retorno à terra sem margem de erro.
Estas condições fizeram com que o avião, apesar de sua potência e velocidade, fosse também muito vulnerável, especialmente durante a aterrissagem. Além dos perigos operacionais, o próprio combustível era responsável por numerosas baixas entre os pilotos. A mistura era tão agressiva que podia causar a morte instantânea se entrasse em contato com a pele ou se ocorresse um vazamento no sistema. Calcula-se que ao menos 9 pilotos morreram em acidentes relacionados com o Mi-163, incluindo o sargento Siegfried Schubert, que caiu no mesmo dia em que conseguiu suas 2 últimas vitórias aéreas. O próprio Lippisch declarou que se alguém introduzisse um dedo no líquido, só restava o osso. Em combate, a efetividade do Mi-163 foi limitada. Embora suas prestações fossem impressionantes no papel, na prática sua escassa autonomia, seu perigo interno e sua falta de versatilidade o transformaram em uma aposta arriscada. Dos aproximadamente 370 aparelhos construídos, apenas alguns entraram realmente em combate. O resto ficou como protótipos ou foi armazenado. 9 unidades foram derrubadas por caças inimigos, a maioria P-50 e um Mustang, e pelo menos uma foi abatida por um P-47 Thunderbolt. Apesar de suas limitações, o Comet foi um avanço notável na história da aviação, sendo o único avião a foguete empregado como caça-interceptador. Atualmente, nenhuma unidade do Mi-163 continua operacional. 10 exemplares se conservam em museus de aviação na Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Todos estão em exibição estática devido à complexidade de sua restauração e o risco potencial que suporia voltá-los a pôr em condições de voo. Um dos modelos mais conhecidos é o número de série 190 e 1301, que se encontra no Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian, no Centro Udvar-Hazy de Chantilly, Virgínia. Apesar de ter sido um projeto falido em termos operacionais, o Mi-163 deixou uma marca técnica significativa. Sua propulsão a foguete, sua aerodinâmica sem precedentes e sua capacidade de ascensão vertical inspiraram investigações posteriores no âmbito dos voos experimentais. Em particular, serviu como base conceitual para modelos como o Bell X-1 e o X-15 nos Estados Unidos, utilizados pela NASA para estudar voos supersônicos e suborbitais. Sua fuselagem aerodinâmica e seu design compacto se tornaram referências para testes em túneis de vento e para otimizar o rendimento de protótipos espaciais. Hoje, as tecnologias derivadas do Mi-163 se aplicam em testes de propulsão avançada, incluindo sistemas de decolagem assistida e plataformas experimentais para voos curtos em grande altitude. Embora o Comet não tenha cumprido sua função como arma decisiva na guerra, contribuiu para abrir o caminho para o desenvolvimento de veículos de propulsão híbrida e foguetes tripulados. Sua história permanece como um exemplo extremo de como a pressão bélica pode acelerar a inovação tecnológica, inclusive se suas aplicações práticas não chegam a se consolidar no campo de batalha. Fanta em 1940, a alternativa nazista que hoje é um sucesso global. Sem acesso aos ingredientes habituais, a fábrica alemã da Coca-Cola ficou sem opções para manter a receita original. Em vez de interromper a produção, Max Keith buscou substitutos locais e lançou uma bebida diferente, projetada para um mercado onde tudo era escasso. O resultado foi uma mistura feita com soro de leite, sobras de maçã e outros subprodutos de frutas. Nada parecido com o refrigerante doce que as pessoas conhecem hoje. Essa bebida, que recebeu o nome de Fanta por uma sugestão baseada na palavra alemã Fantasie, que significa imaginação, se tornou uma alternativa local à Coca-Cola, que não podia ser importada. Embora tenha nascido por necessidade, terminou sendo popular entre os consumidores que enfrentavam escassez de alimentos e bebidas durante a guerra. Em 1943, foram vendidas cerca de 3 milhões de caixas dentro do país. Keith, à frente da Coca-Cola GmbH, organizou um concurso entre os funcionários para nomear o novo produto. Um vendedor chamado Joe Knipp propôs a palavra Fanta e a equipe a adotou imediatamente. O produto não só evitou que as fábricas fechassem, como também permitiu conservar empregos e manter a distribuição ativa na Alemanha em um dos momentos mais difíceis do conflito. O sabor original não tinha relação com o da Fanta de laranja atual.
Os ingredientes disponíveis mudavam segundo as condições do mercado interno e cada lote podia ter um sabor distinto. Embora se tentasse manter um certo padrão, os consumidores não sabiam com certeza que sabor a próxima garrafa teria. Às vezes predominava o gosto de maçã, outras vezes era mais ácido, dependendo da mistura usada. A bebida também era usada como ingrediente em comidas. Dado que o açúcar era escasso, muitas pessoas a adicionavam a sopas e ensopados para dar doçura. A intenção era aproveitar qualquer fonte de sabor e Fanta se tornou uma solução prática em um contexto onde os recursos eram limitados. Ao mesmo tempo, o governo nazista via com bons olhos este tipo de produtos, porque coincidiam com sua política de autossuficiência e substituição de importações. Tudo o que mostrava que a Alemanha podia produzir internamente tinha respaldo oficial. Além da Alemanha, outras fábricas da Coca-Cola na Europa também usaram a marca. Nos Países Baixos, por exemplo, foi fabricada uma versão diferente baseada em bagas de sabugueiro. Essa variante surgiu pela mesma razão, a falta de acesso ao xarope original e a necessidade de continuar fabricando algo que pudesse ser vendido localmente. Quando a guerra terminou, a sede central da Coca-Cola recuperou o controle de suas instalações na Europa, incluindo as alemãs. Keith entregou todos os documentos que havia mantido durante o conflito e com isso demonstrou que sua intenção havia sido proteger a marca e evitar que passasse para mãos estatais. Graças a essa gestão, a empresa ainda tinha fábricas operacionais, rotas de distribuição ativas e um certo reconhecimento entre os consumidores, o que facilitou a reativação posterior. A produção de Fanta foi interrompida em 1949, mas a ideia não desapareceu. Em 1955, uma fábrica engarrafadora em Nápoles, Itália, lançou uma nova versão com sabor de laranja, usando frutas da região. Esta bebida, de cor brilhante e sabor cítrico, foi a base do que hoje se conhece como Fanta Laranja. Seu sucesso na Itália levou a Coca-Cola a expandir a distribuição para outros países europeus e mais tarde para outras regiões. Em 1960, a empresa adquiriu formalmente a marca Fanta com todos os seus direitos. Esta decisão foi estratégica, já que além de aproveitar o reconhecimento que havia ganhado, permitia oferecer um produto distinto do principal em um momento em que a Pepsi começava a crescer. Com Fanta, a Coca-Cola podia diversificar sua oferta e continuar competindo no mesmo mercado. O lançamento de Fanta Laranja marcou também uma mudança de direção. Já não era uma bebida improvisada com o que se tinha, mas sim um produto elaborado com ingredientes selecionados para atrair consumidores. A partir de então, surgiram novas versões adaptadas a cada país. No Japão, por exemplo, foram vendidos sabores como melão ou iogurte. No Brasil apareceu a Fanta de Guaraná. No México, a Fanta Colita com sabor de chiclete se tornou uma das mais populares. Na África, alguns sabores, como abacaxi ou groselha, representaram até 70% das vendas em certos países. Na Índia, além da clássica de laranja, foram adicionadas versões como manga verde, pensadas para o gosto local. Na China, as variedades de maçã verde e melancia cresceram mais de 30% entre 2015 e 2018. Em nível comercial, a Fanta se posicionou como uma bebida divertida, com campanhas dirigidas a jovens. Uma das mais conhecidas foi a das Fantanas nos anos 2000, com modelos representando cada sabor. Também foram publicados anúncios com personagens animados e garrafas em forma de espiral para chamar a atenção nas prateleiras. Em 2015, a Fanta incluiu estratégias digitais, com uma aplicação móvel que combinava jogos e promoções. O objetivo era conectar com adolescentes através das plataformas que já usavam. Nesse mesmo ano, foram introduzidos sabores especiais para celebrações como Halloween, com cores escuras e designs temáticos para atrair mais interesse. Nem todas as campanhas funcionaram sem problemas. Na Alemanha, um anúncio que fazia referência aos velhos tempos, quando a Fanta foi criada, foi retirado por omitir o contexto do regime nazista. No Reino Unido, outro anúncio com frases relacionadas com a morte recebeu queixas do público. Em outras campanhas, questionou-se o uso de modelos com corpos idealizados ou a tentativa de usar linguagem juvenil sem naturalidade. Apesar disso, a marca se manteve forte. Hoje a Fanta é vendida em mais de 190 países e conta com mais de 100 sabores distintos. A versão de laranja continua sendo a mais popular, com cerca de 70% das vendas globais.
Também é a segunda marca mais importante dentro do portfólio da Coca-Cola, só atrás do produto principal. Com presença contínua em lojas, supermercados, restaurantes e máquinas de venda automática, a Fanta se consolidou como uma bebida reconhecida, especialmente entre adolescentes e jovens. Sua garrafa com design curvo, introduzida em 2017, foi criada para lembrar a forma em que se espreme uma fruta e ajudou a que o produto se destacasse nos pontos de venda. O foguete que abriu a era dos mísseis e das viagens espaciais. O legado do V2 nazista. Em plena corrida armamentista entre potências europeias, os engenheiros alemães desenvolviam uma arma que não se parecia com nada anterior. O V2, o primeiro míssil balístico de longo alcance. Seu design visava a cobrir grandes distâncias e atacar sem aviso prévio. O projeto começou em 1936, em uma base costeira de pesquisa situada em Peenemünde, no norte do país. A direção técnica ficava a cargo de um jovem engenheiro chamado Wernher von Braun, que junto a centenas de especialistas começou a construir a arma mais avançada de sua época. Ao contrário das bombas lançadas por aviões, o V2 decolava por si só com um motor impulsionado por álcool e oxigênio líquido, superava os 80 km de altitude e descia a velocidade supersônica, tornando-o impossível de interceptar uma vez no ar. Os primeiros lançamentos de teste ocorreram em 1942. Um deles foi particularmente bem-sucedido e é considerado o primeiro voo de um objeto criado por humanos que saiu da atmosfera terrestre. Embora ainda tivesse erros de precisão, o comando nazista decidiu avançar com sua produção. A fabricação foi transferida para fábricas subterrâneas como a de Mittelwerk, onde milhares de prisioneiros do campo de concentração de Dora Mittelbau foram obrigados a montar as peças em condições brutais. Muitos morreram por esgotamento, maus tratos ou falta de alimentos. Apesar do custo humano, o programa continuou. Em setembro de 1944, os primeiros foguetes V2 foram lançados contra Londres. A explosão de um deles em Chiswick marcou o início de uma nova etapa na guerra. No total, mais de 1.300 mísseis foram disparados em direção à capital britânica, causando a morte de milhares de civis. Também foram lançados sobre cidades da Bélgica e da França. Embora seu efeito militar tenha sido limitado em comparação com os bombardeios tradicionais, o impacto psicológico foi enorme. A população não podia ver nem ouvir os foguetes antes que explodissem, o que gerava uma sensação de impotência e medo. As autoridades aliadas não tinham como interceptá-los, então o único objetivo possível era encontrar e destruir as bases de lançamento. No final da guerra, com a Alemanha derrotada, os aliados competiram para se apoderar da tecnologia alemã. Os soviéticos conseguiram capturar várias instalações no leste, mas foram os americanos que levaram a maior parte do equipamento e do pessoal técnico. Sob o nome código de Operação Paperclip, centenas de cientistas foram transferidos em segredo para os Estados Unidos. Entre eles estava Wernher von Braun, que pouco depois começou a trabalhar para o exército americano. Seu conhecimento sobre os foguetes V2 foi utilizado para desenvolver novos mísseis e, mais adiante, para iniciar os programas espaciais. Nos primeiros anos da Guerra Fria, os engenheiros norte-americanos usaram partes reais do V2 em seus testes. Um dos primeiros experimentos foi lançado do Novo México em 1946 e alcançou uma altitude recorde para a época. Em alguns casos, inclusive, foram colocadas câmeras a bordo para tirar as primeiras imagens da Terra do espaço. Isso marcou o início de uma corrida que passaria de fins militares para o objetivo de alcançar outros planetas. Ao mesmo tempo, na União Soviética, os engenheiros também começaram a criar seus próprios foguetes, tomando como referência o design alemão. Embora as versões tenham sido adaptadas e melhoradas, muitos dos princípios básicos vieram da mesma origem. Com o tempo, os conhecimentos desenvolvidos para o V2 serviram de base para mísseis mais complexos, como os de longo alcance que levariam ogivas nucleares. No caso dos Estados Unidos, o Redstone, um dos primeiros foguetes operacionais, derivou diretamente do V2 e foi empregado para lançar os primeiros satélites e os primeiros astronautas. O próprio von Braun se tornou uma figura central do programa espacial da NASA, dirigindo o desenvolvimento do foguete Saturno V, que permitiria levar o homem à Lua em 1969.
O que começou como uma arma de guerra terminou sendo parte essencial da conquista do espaço. Apesar do tempo transcorrido, o legado do V2 continua presente na tecnologia moderna. As bases matemáticas e físicas para a navegação por foguete, os motores de combustão líquida e a estrutura geral dos mísseis continuam sendo similares às idealizadas pelos engenheiros nazistas. Embora as versões atuais sejam mais seguras e precisas, muitas das ideias centrais continuam vigentes. As trajetórias balísticas, a propulsão e os sistemas de guia evoluíram a partir dos primeiros experimentos de Peenemünde. Também existe uma dimensão ética que não desapareceu. O uso de trabalho forçado e a vinculação direta da ciência com crimes de guerra tem sido objeto de debate durante décadas. Alguns dos cientistas envolvidos no programa foram julgados em Nuremberg, mas outros foram integrados em projetos estatais sem enfrentar consequências. A história do V2 não só deixou marca na tecnologia, como também mostrou como os avanços científicos podem surgir em contextos de violência extrema. Hoje em dia, vários museus conservam exemplares destes foguetes, como recordatório de seu impacto e de sua origem. O V2 não foi um simples experimento, foi um ponto de ruptura na história da guerra e da ciência. O que o tornou diferente não foi apenas sua capacidade destrutiva, mas sua influência em tudo o que veio depois. Desde os mísseis intercontinentais até as naves que exploram outros planetas, o caminho começou com aquele foguete lançado pela primeira vez de uma plataforma na costa alemã. Seu design, seu uso e seu legado continuam vivos em cada lançamento moderno, embora suas origens remontem a uma época de escuridão. Pervitin, a pílula do soldado que mudou a guerra e o mundo. Uma pequena pílula branca começou a circular entre os soldados alemães com uma promessa clara: mantê-los acordados durante dias, apagar o cansaço e fazer com que avançassem sem parar. Chamava-se Pervitin e, embora sua aparência fosse inofensiva, escondia um poder químico que alteraria a forma de combater. Seu ingrediente principal era metanfetamina, uma substância que afetava diretamente o sistema nervoso, elevando a concentração, suprimindo a fadiga e eliminando a necessidade de dormir. Nos primeiros anos do conflito, foi distribuída em grandes quantidades entre os membros da Wehrmacht, sobretudo em campanhas como a invasão da Polônia e o ataque relâmpago contra a França, quando o objetivo era manter as tropas em marcha sem descanso. Sua distribuição não era secreta nem limitada ao exército. Era vendida em farmácias, com publicidade dirigida também a estudantes ou donas de casa, e a embalagem sugeria que bastava uma dose para encarar o dia com energia. Mas nas mãos do exército funcionava como uma arma invisível. Permitia aos soldados caminhar sem parar, resistir a jornadas de mais de 40 horas, lutar sem hesitar e agir sem freio, inclusive em situações extremas. Durante a campanha ocidental, foram documentados numerosos casos de unidades inteiras que avançaram sem dormir durante 3 dias consecutivos, impulsionadas unicamente pelas doses regulares desta substância. O escritor Heinrich Böll, que serviu como soldado, escreveu em suas cartas pessoais que com umas poucas pastilhas de Pervitin era possível atravessar jornadas intermináveis e pedia à sua família que lhe enviassem mais. Mas junto a esta aparente vantagem surgiram efeitos colaterais graves: alucinações, paranoia, reações agressivas, dependência física e mental. Alguns soldados começaram a mostrar comportamentos erráticos, outros colapsavam depois de longas exposições e, inclusive, foram registrados suicídios. À medida que os médicos militares começaram a notar os efeitos adversos, o Comando de Saúde do Exército recomendou restringir seu uso, exigindo receita médica para adquiri-lo, embora a prática de distribuição entre tropas tenha continuado de maneira informal. Depois da guerra, o uso do Pervitin não desapareceu por completo. Na Alemanha, sua produção continuou durante anos, e só em 1988 foi retirado oficialmente do mercado farmacêutico. No entanto, sua fórmula já havia transcendido o ambiente militar. Tropas de outros países também exploraram o uso de estimulantes similares, como os soldados americanos na Guerra do Vietnã. Mas foi fora do âmbito médico e bélico onde esta substância evoluiu para algo muito mais perigoso. Em laboratórios clandestinos, sua estrutura foi replicada e transformada no que hoje se conhece como cristal meth, uma droga altamente viciante com efeitos devastadores sobre a mente e o corpo.
O legado do Pervitin pode ser rastreado diretamente até estas versões modernas. Embora os contextos tenham mudado, os efeitos centrais continuam sendo os mesmos: energia artificial, perda de sono, euforia intensa, seguida de um colapso físico e psicológico. Hoje em dia, algumas variantes derivadas da metanfetamina ainda são utilizadas na medicina sob estritas regulamentações, especialmente em tratamentos para transtornos como o déficit de atenção ou a narcolepsia, mas a maioria de seu uso está vinculada à produção e consumo ilegal. As consequências são visíveis em regiões onde o cristal meth provocou crises sanitárias, aumento do crime e deterioração social. Em muitos casos, os consumidores permanecem acordados durante dias, desenvolvem condutas paranoicas, perdem peso de forma acelerada e sofrem danos irreversíveis em sua saúde mental. A droga que uma vez impulsionou as tropas nazistas a cruzar fronteiras sem dormir, hoje empurra milhares de pessoas para situações de abandono e desespero. É um legado que começou com uma pastilha empacotada para os soldados do Terceiro Reich, desenhada para ganhar guerras sem descanso, e que terminou convertida em uma das drogas sintéticas mais destrutivas do mundo moderno. Embora os uniformes e os campos de batalha tenham mudado, a substância por trás do impulso continua viva em laboratórios ilegais, em clínicas, em ruas de múltiplos países. A história do Pervitin não ficou enterrada em 1945. Simplesmente mudou de forma e de cenário. Motores para a Luftwaffe, carros para o mundo, a transformação total da BMW. A BMW se transformou em uma peça fundamental do aparelho militar nazista. Suas fábricas se focaram em produzir motores para aviões como o BMW 800-1 e o BMW 003, ambos empregados pela Luftwaffe, assim como motocicletas como a R-75, que foi desenhada especialmente para operar em condições difíceis graças a seu sidecar com tração. À medida que a guerra avançava, a empresa foi se incorporando cada vez mais ao sistema econômico do Terceiro Reich, adaptando toda a sua produção às necessidades bélicas do regime. A demanda crescente de equipamento militar levou a BMW a depender do uso sistemático de mão de obra forçada, incluindo trabalhadores estrangeiros deportados e prisioneiros de campos de concentração como Dachau. Estes operários eram submetidos a condições extremas, jornadas exaustivas, má alimentação e abusos constantes dentro das próprias instalações industriais. O livro encomendado pela própria empresa anos depois documentou como sua integração à economia de guerra não foi passiva, mas ativa, buscando contratos estatais e ampliando sua infraestrutura para servir melhor aos objetivos do regime. As fábricas da BMW foram consideradas instalações estratégicas, por isso também se transformaram em alvo de ataques aéreos, resultando seriamente danificadas no final do conflito. Com a derrota da Alemanha em 1945, a companhia ficou completamente devastada, suas instalações ocupadas ou destruídas, sua reputação afundada e sua capacidade de produção motorizada proibida pelas potências aliadas. Durante os primeiros anos do pós-guerra, a BMW se viu obrigada a sobreviver fabricando utensílios domésticos como panelas, bicicletas e outros produtos menores que não estavam relacionados com a indústria automobilística. Não foi senão até 1948 quando conseguiu obter autorização para retomar a produção de motocicletas, com modelos simples que mal começavam a gerar rendimentos. Em 1952, foi lançado o primeiro automóvel depois da guerra, o BMW 501, um sedã de luxo que marcou o retorno da empresa ao setor automotivo. No entanto, estes modelos eram custosos e seu rendimento em vendas foi limitado. Durante essa década, a BMW atravessou uma crise profunda que culminou em 1959, quando esteve a ponto de ser absorvida por sua rival Daimler-Benz. A situação mudou abruptamente graças à intervenção da família Quandt, que adquiriu uma participação decisiva na empresa e injetou capital para salvá-la. Este grupo familiar, cuja fortuna também se havia consolidado durante a era nazista, se transformou no principal acionista e sentou as bases para o renascimento empresarial da BMW. A partir desse momento, começou uma etapa de transformação total. Nos anos 60 foi introduzida a linha conhecida como Neue Klasse, uma série de veículos compactos e esportivos que combinavam design elegante, boa engenharia e preços competitivos.
Estes modelos marcaram o início da nova identidade da marca, muito mais centrada no rendimento e na estética que no volume de produção. A reputação cresceu rapidamente e na década de 1970 foram lançadas as séries 3, 5, 6 e 7, que ainda hoje constituem a coluna vertebral do catálogo da BMW. Em paralelo, a marca também criou uma divisão dedicada exclusivamente aos carros esportivos de alto rendimento, conhecida como BMW M. Seu primeiro veículo foi o M1, um superesportivo lançado em 1978 que ajudou a consolidar a imagem da BMW como fabricante de máquinas potentes e sofisticadas. Ao longo das décadas seguintes, a BMW se transformou em um conglomerado industrial com presença global. Adquiriu marcas como Mini e Rolls-Royce, ampliou sua produção para países como China, Brasil, México, África do Sul, Estados Unidos e Índia, e diversificou sua oferta incluindo desde carros compactos até SUV de luxo e esportivos elétricos. Em 2013 entrou oficialmente na era da mobilidade elétrica com o lançamento do BMW i3, um modelo urbano completamente elétrico, seguido do híbrido esportivo i8, que combinava tecnologia futurista com design inovador. Estas iniciativas posicionaram a BMW como uma marca pioneira em eletrificação e sustentabilidade dentro do mercado premium. Atualmente, a BMW produz mais de 2,5 milhões de veículos por ano e registra receitas que superam os 150 bilhões de euros. Suas linhas de produção incluem não só carros a combustão e elétricos, mas também tecnologias avançadas de automação, conectividade e condução autônoma. Seu catálogo incorpora modelos emblemáticos que continuam se renovando, além de inovações em inteligência artificial aplicada à experiência de condução. Hoje, a BMW figura entre as marcas automotivas mais influentes do mundo. Patrocina eventos esportivos de alto nível, participa em iniciativas culturais globais e mantém uma identidade visual reconhecível em todos os mercados. Sua presença vai além do comercial e se estende ao âmbito simbólico, como ícone de luxo moderno, eficiência técnica e design alemão. Apesar de suas origens ligadas à maquinaria de guerra nazista, conseguiu se posicionar nas últimas décadas como uma referência industrial que combina tradição, inovação e adaptabilidade. A evolução da BMW, desde seus inícios na fabricação de motores de aviação até seu lugar atual, no topo do mercado automotivo global, mostra como uma empresa pode se transformar completamente ao longo do tempo, sem perder seu núcleo tecnológico nem sua capacidade de reinvenção. MP-40, a submetralhadora que mudou o combate urbano e deixou legado em armas modernas. Em plena guerra, a MP-40 se tornou a submetralhadora mais comum entre os militares alemães. Sua estrutura foi desenhada para ser funcional, leve e fácil de fabricar. Ao contrário de muitas armas contemporâneas, este modelo se construía sobretudo com peças estampadas e materiais plásticos duráveis, o que facilitava sua produção em grandes quantidades, justo o que o esforço de guerra do regime precisava. Era entregue sobretudo a chefes de esquadra, soldados aerotransportados e operadores de tanques, embora com o avanço do conflito tenha começado a ser distribuída de forma mais ampla entre unidades de combate direto. A história da MP-40 começa com sua antecessora, a MP-38, que por sua vez se baseava em protótipos como a MP-36. Foi desenvolvida em 1938 por Heinrich Vollmer, a partir de uma solicitação do exército alemão, que buscava uma nova arma compacta e automática para combates a curta distância. A MP-40 melhorou o design anterior, simplificando a produção. Abandonou componentes mecanizados em favor do aço estampado e reduziu o uso de madeira ao mínimo. Foi introduzida também uma coronha metálica dobrável, uma inovação que permitia reduzir o tamanho da arma quando não estava em uso, facilitando seu transporte sem sacrificar a precisão ao disparar. No total, foram produzidas mais de 1 milhão de unidades entre 1940 e 1945. A submetralhadora usava cartuchos de 9 mm Parabellum e carregadores de 32 balas. Embora fosse totalmente automática, seu baixo ritmo de disparo permitia controlar os tiros facilmente. No entanto, seu carregador de alimentação simples era propenso a falhas se fosse contaminado com terra ou usado como empunhadura, o que era expressamente proibido durante o treinamento.
A arma incluía uma barra de apoio sob o cano para estabilizá-la ao disparar de veículos. À medida que a guerra avançava e o combate urbano se tornava mais frequente, especialmente após o encontro com o Exército Vermelho em batalhas como Stalingrado, as limitações dos fuzis convencionais alemães ficaram em evidência frente às metralhadoras soviéticas como a PPSH-41. Isso fez com que a MP-40 ganhasse ainda mais protagonismo, sendo distribuída massivamente a unidades de assalto. Sua facilidade de uso, portabilidade e confiabilidade em distâncias curtas a transformaram em uma arma-chave para o combate moderno. Depois do conflito, milhares de MP-40 foram capturadas ou redistribuídas pelos aliados e terminaram nas mãos de exércitos e grupos paramilitares de todo o mundo. Na Noruega, por exemplo, foi usada oficialmente até bem entrado nos anos 90. Sua influência foi clara em modelos posteriores como a Star Z-45 na Espanha, a Zastava M56 iugoslava e a Vigneron belga, que inclusive compartilhava o mesmo carregador. Também inspirou armas mais conhecidas, como a PPS-43 soviética, a AK-47 com sua versão de coronha dobrável, a Uzi israelense e a Sterling britânica. A combinação de funcionalidade, design simples e eficiência de produção transformou a MP-40 em um modelo a seguir. Seu legado perdura até hoje nas submetralhadoras modernas, não só como referência histórica, mas como exemplo de como uma arma pode definir o tipo de combate que se trava. Seu impacto na engenharia militar e na evolução do armamento leve é inegável, consolidando-a como uma das submetralhadoras mais influentes do século XX. Volkswagen, do carro do Terceiro Reich ao ícone global de mobilidade popular. Na Alemanha nazista dos anos 30, o regime impulsionou a criação de um automóvel acessível para o trabalhador médio. A ideia se integrou ao programa Kraft durch Freude, Força através da Alegria, uma iniciativa propagandística que buscava projetar bem-estar dentro da sociedade. A partir desse conceito, foi encarregado ao engenheiro Ferdinand Porsche o design de um carro funcional, econômico e adaptável às necessidades do povo alemão. O resultado foi um veículo compacto, de linhas arredondadas, com motor traseiro refrigerado a ar e manutenção simples, que passou a se chamar KDF Wagen. Foi construída uma fábrica industrial especificamente para sua fabricação em uma cidade nova criada com esse propósito. Esta localidade, posteriormente conhecida como Wolfsburg, se transformaria na sede da Volkswagen. Mais de 300 mil cidadãos se inscreveram em um programa de poupança para adquirir o carro, mas a produção em massa nunca se concretizou antes do início da Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão do conflito, a fábrica foi reconvertida para produzir veículos militares derivados do design original, como o Kübelwagen, destinado ao transporte de tropas, e o Schwimmwagen, uma versão anfíbia adaptada para zonas pantanosas ou fluviais. Ambos os modelos, embora simples na aparência e de baixa potência, demonstraram ser confiáveis e úteis na frente. O design leve, a tração eficiente e a facilidade de reparação em condições extremas lhes deram uma vantagem logística. Estes veículos foram amplamente utilizados em campanhas na Polônia, França, África do Norte e na Frente Oriental. Além disso, foram produzidas versões especiais como o Kommandeurswagen, uma variante melhorada com tração total e modificações para uso de oficiais. Durante o conflito, mais de 50 mil Kübelwagen e mais de 15 mil Schwimmwagen saíram das linhas de montagem. A expansão da produção trouxe consigo o uso sistemático de mão de obra forçada. Nas instalações, trabalhavam civis deportados do leste europeu, prisioneiros soviéticos e judeus extraídos de campos de concentração. As condições eram extremamente duras, com jornadas esgotadoras, falta de alimentos e abusos constantes. Para as mulheres grávidas ou que davam à luz dentro do complexo, existiam instalações supostamente dedicadas ao cuidado infantil, que na realidade funcionavam como espaços de negligência onde a maioria dos recém-nascidos não sobrevivia. Com o final da guerra, as instalações ficaram seriamente danificadas, mas ainda funcionais em sua estrutura técnica. Wolfsburg ficou na zona de ocupação britânica. Em vez de desmantelar a fábrica, o exército britânico, sob a liderança do engenheiro Ivan Hurst, decidiu reativar a produção. O modelo original foi modificado minimamente e rebatizado como Volkswagen, o carro do povo.
Embora inicialmente tenha sido produzido para cobrir necessidades logísticas das forças aliadas, logo se transformou em uma ferramenta-chave para a população alemã em processo de reconstrução. A produção foi limitada no princípio, devido à escassez de aço, energia e peças. No entanto, com o apoio dos britânicos, a fábrica conseguiu estabilizar sua operação. Foram restabelecidas cadeias de suprimento, mecânicos foram treinados e uma rede de serviço foi estabelecida. Para 1947, o veículo começou a ser exportado para países europeus e, em poucos anos, o Volkswagen ganhou terreno em mercados como os Países Baixos, Bélgica e Suíça. Nos anos seguintes, o Fusca, como seria conhecido por sua forma distintiva, se consolidou como um dos automóveis mais populares do século XX. Sua simplicidade técnica, seu baixo custo e sua resistência mecânica o tornaram atraente para milhões de usuários em todo o mundo. Na América Latina, especialmente no México, se tornou um símbolo da vida urbana. Nos Estados Unidos, foi adotado por jovens em busca de alternativas ao modelo automotivo convencional. Na Alemanha, representou a resiliência de uma indústria que soube se reinventar após o colapso do Terceiro Reich. Embora sua origem esteja profundamente ligada ao aparato propagandístico e militar nazista, o Fusca conseguiu se desvincular dessa carga histórica através de seu uso civil massivo. Sua transformação de veículo ideológico em ferramenta de mobilidade global é um testemunho de como um objeto pode ser completamente ressignificado através do tempo, da necessidade e da aceitação popular. A Volkswagen, como marca, evoluiu em paralelo, passando de ser uma fábrica a serviço de um regime autoritário para se tornar um dos principais fabricantes de automóveis do mundo. Adidas e Puma, a rivalidade nascida na Segunda Guerra Mundial que continua dominando o esporte. No pequeno povoado bávaro de Herzogenaurach, dois irmãos encontraram no calçado esportivo uma forma de se reinventar. Adolf Dassler, conhecido como Adi, começou fabricando sapatos na cozinha de sua mãe, utilizando restos de couro e uniformes recuperados dos campos de batalha para elaborar calçado leve destinado a corredores. Seu irmão mais velho, Rudolf, que havia trabalhado como policial, se uniu a ele em 1924 e juntos fundaram a Gebrüder Dassler Schuhfabrik. O talento de Adi para inovar no design e a habilidade de Rude para as vendas transformaram essa pequena iniciativa em um negócio em expansão. Seus primeiros modelos de tênis com pregos melhorados atraíram a atenção de treinadores e atletas alemães, até alcançar uma produção de centenas de milhares de pares anuais na década de 1930. O grande salto chegou em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim. Adi Dassler viajou com uma mala de sapatos e convenceu o velocista americano Jesse Owens a usar um par de seus tênis. Owens ganhou 4 medalhas de ouro, desafiando a ideologia racial do regime nazista. Embora o impacto tenha sido enorme, os Dassler estavam vinculados ao sistema político alemão. Em 1933, ambos tinham se filiado ao Partido Nacional Socialista e sua fábrica terminou integrada na economia de guerra. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, a empresa se transformou em fornecedora militar. No início, continuaram produzindo calçados, mas por volta de 1943, a fábrica foi obrigada a fabricar armas antitanque portáteis, conhecidas como Panzerfaust. Vários trabalhadores forçados, incluindo prisioneiros estrangeiros, foram destinados à fábrica, que se tornou a única de calçado esportivo ativa na Alemanha, a serviço da Wehrmacht. As tensões entre os irmãos cresceram. Viviam com suas famílias sob o mesmo teto e as discussões eram constantes. O episódio decisivo ocorreu em 1943, durante um bombardeio aliado, quando Adi murmurou: "Aí vem de novo esses porcos." Embora se referisse aos aviões inimigos, Rude entendeu como um insulto à sua família. A partir desse momento, a desconfiança foi irreversível. Nos últimos anos da guerra, Adi foi recrutado como operador de rádio, mas foi devolvido à fábrica porque era considerado mais útil ali. Rude, em troca, foi enviado para a Frente Oriental e depois detido pela Gestapo sob suspeita de deserção, embora tenha sobrevivido até o final do conflito. Em 1945, as tropas americanas estiveram a ponto de destruir a fábrica, transformada em instalação militar.
Segundo os testemunhos, Katie, esposa de Adi, convenceu os soldados de que era uma fábrica de calçado esportivo e lembrou que ali tinham sido fabricados os tênis com os quais Owens tinha triunfado em Berlim. A intervenção salvou as instalações e os ocupantes norte-americanos se tornaram alguns dos primeiros clientes do pós-guerra. A relação entre os irmãos já não tinha remédio. Nos processos de desnazificação posteriores, Adi e Rudy testemunharam um contra o outro. Adi foi sancionado com uma proibição temporária para dirigir empresas, embora logo a superou. Rudy foi preso em um campo americano e libertado em 1948. Nesse mesmo ano, abandonou definitivamente a empresa comum, levou parte dos trabalhadores e fundou sua própria marca na margem sul do rio Aurak, a qual chamou Puma. Um ano depois, Adi registrou oficialmente a marca Adidas na margem norte. Herzogenaurach ficou dividida. Adidas e Puma se tornaram empregadores rivais, e os habitantes se identificavam com uma ou outra companhia. Chegou-se a chamar a Cidade dos Pescoços Dobrados, porque antes de cumprimentar os vizinhos, olhavam o calçado da outra pessoa para saber sua lealdade. Inclusive, os clubes de futebol locais ficaram alinhados, um patrocinado pela Adidas e outro pela Puma. Nos primeiros anos após a guerra, a Adidas decolou com maior rapidez. Adi se concentrou na inovação técnica, colaborou com treinadores e atletas e em 1954 a seleção de futebol da Alemanha Ocidental ganhou o Mundial usando chuteiras Adidas com travas intercambiáveis, o que consolidou a marca em nível internacional. Durante os anos 60, a Adidas já era o principal fornecedor mundial de calçado esportivo. A Puma crescia em menor ritmo, mas encontrou seu espaço assinando contratos com figuras-chave. Nos anos 60, Eusébio levou as Puma King ao topo do futebol europeu e em 1970 Pelé protagonizou o golpe publicitário mais lembrado. Antes de um pontapé inicial no Mundial do México, se agachou para amarrar suas chuteiras Puma em frente a milhões de espectadores, rompendo um pacto verbal entre ambas as marcas. O impacto foi imediato e reforçou a estratégia da Puma de apostar em atletas de renome. Esse período foi conhecido como as Guerras dos Tênis. A Adidas apostava em equipes inteiras, enquanto a Puma investia em figuras individuais. Os processos legais por patentes e as disputas eram frequentes em uma competição que transcendia o esporte. Os filhos dos fundadores herdaram o controle. Horst Dassler expandiu a Adidas para a França e depois para outros mercados, enquanto Armin Dassler consolidava a Puma após a morte de seu pai em 1974. Apesar de alguns contatos entre as novas gerações, a divisão permaneceu intacta. Durante os anos 70 e 80, a Adidas se diversificou para a moda esportiva global e a Puma se adaptou à cultura urbana. Com o tempo, ambas as companhias deixaram de estar em mãos diretas da família Dassler e passaram a ser corporações internacionais. A rivalidade, no entanto, continuou em escala global. Hoje a Adidas é a maior empresa de roupa e calçado esportivo da Europa e a segunda no mundo, só atrás da Nike. Sua sede continua em Herzogenaurach, mas opera em todo o planeta com receitas anuais superiores aos 20 bilhões de euros. A Puma, embora menor, mantém presença em mais de 120 países e é uma das marcas esportivas mais reconhecidas, com forte foco no futebol e na moda juvenil. A história da Adidas e da Puma mostra como um conflito familiar em tempos de guerra deu origem a dois gigantes globais. O que começou como uma pequena oficina terminou convertido em duas corporações que continuam se enfrentando em estádios, ruas e mercados de todo o mundo. Enigma, da Guerra Mundial à criptografia digital. No início do século XX, a necessidade de manter mensagens secretas se tornou decisiva para a segurança militar. A Alemanha desenvolveu uma máquina de cifrado chamada Enigma, que funcionava com um mecanismo de rotores elétricos capazes de alterar as letras introduzidas no teclado. Cada vez que um operador apertava uma tecla, o sinal passava por vários discos que giravam de maneira contínua, e a letra resultante nunca era a mesma, embora a mesma entrada fosse repetida. Este sistema gerava um número quase ilimitado de combinações, o que tornava extremamente difícil decifrar as mensagens sem ter outra máquina configurada de maneira idêntica. O modelo básico de Enigma contava com 3 rotores que giravam a cada toque. A corrente elétrica atravessava esses discos, se refletia em um componente chamado refletor e retornava por um caminho distinto, produzindo mais variações.
Além disso, incorporava um painel de conexões que permitia trocar pares de letras, aumentando a complexidade. Posteriormente foram adicionados mais elementos, como um quarto rotor em alguns modelos militares, o que multiplicava as possibilidades. O segredo estava na chave compartilhada, a posição dos rotores, a ordem dos cabos e a configuração do painel. Só quem tivesse exatamente a mesma disposição podia decifrar a mensagem. No entanto, a máquina tinha uma limitação que seria fundamental para os aliados. Nenhuma letra podia ser cifrada como si mesma. Essa aparente proteção se tornou um ponto fraco. Os alemães confiavam plenamente na Enigma e a usavam para coordenar operações na frente terrestre, aérea e naval. A cada dia, as chaves eram trocadas, o que obrigava os criptógrafos inimigos a começar do zero em suas tentativas. No início da guerra, matemáticos poloneses haviam conseguido avanços importantes, mas ao aumentar a complexidade dos sistemas, o trabalho passou para as mãos dos britânicos em um centro secreto localizado em Bletchley Park. Ali trabalhava Alan Turing, um jovem matemático que já havia proposto conceitos teóricos de máquinas capazes de realizar cálculos universais. Seu papel seria determinante. Em Bletchley, Turing e sua equipe desenharam uma máquina chamada Bombe. Seu objetivo era explorar combinações possíveis e descartar rapidamente aquelas que não coincidiam com padrões detectados nas mensagens alemãs. A tarefa não era simples, pois o volume de possibilidades era enorme, mas graças a esta ferramenta foi possível reduzir o tempo necessário para encontrar a chave correta do dia. Os operadores de inteligência britânicos se aproveitavam de repetições comuns nas mensagens, como frases rotineiras utilizadas pelos alemães, o que ajudava a limitar ainda mais as opções. Com este método, em meados de 1940, já podiam ser lidas mensagens da Luftwaffe, e mais adiante se acessou a comunicação naval, chave para enfrentar a ameaça dos submarinos no Atlântico. A equipe de Turing, conhecida como Route 8, se especializou em decifrar as mensagens navais alemãs. O trabalho era essencial porque os comboios aliados que cruzavam o oceano sofriam constantes ataques dos U-boats. Os relatórios obtidos permitiram desviar rotas e reduzir as perdas. Houve um período em 1942 em que os alemães implementaram melhorias e o sistema se tornou ilegível durante alguns meses. Mas com novas capturas de material e aperfeiçoamentos das técnicas, os aliados retomaram a vantagem. Turing também desenvolveu um método adicional chamado bamburismos, que permitia reduzir ainda mais as combinações prováveis. E mais adiante, idealizou um sistema ao que chamou Turing-Jerry para trabalhar com outra máquina de cifrado alemã, a Lorenz, utilizada para comunicações de alto nível. Em 1942, Turing viajou para os Estados Unidos para colaborar com os serviços de inteligência e explicar o funcionamento das bombas, além de conhecer os avanços norte-americanos em sistemas de comunicação criptografada. De volta à Inglaterra, continuou trabalhando e criou um dispositivo experimental de transmissão de voz criptografada, ao qual chamou Delilah, embora não tenha chegado a ser utilizado em grande escala. Por sua contribuição ao esforço bélico, foi nomeado oficial do Império Britânico em 1945. O decifrado da Enigma não se baseava unicamente em máquinas. A interpretação humana dos padrões, a disciplina das equipes e a análise de erros cometidos pelos próprios operadores alemães foram igualmente importantes. Muitas vezes as mensagens incluíam frases padrão ou saudações previsíveis, o que permitia aos criptógrafos obter pontos de partida. O fato de que nenhuma letra se codificasse como si mesma também facilitava descartar configurações impossíveis. Assim, a combinação de falhas humanas, debilidades técnicas e perseverança matemática permitiu que os aliados transformassem a Enigma de fortaleza inexpugnável em um sistema vulnerável. O impacto deste trabalho foi imenso. Estima-se que a capacidade de ler as mensagens alemãs encurtou a guerra em vários anos e salvou inumeráveis vidas. No Atlântico, o decifrado das ordens aos submarinos foi vital para assegurar o abastecimento da Grã-Bretanha. Nas frentes terrestre e aérea, a informação obtida permitiu antecipar movimentos e planejar operações com maior precisão. O sucesso foi tão grande que o segredo se manteve durante décadas depois da guerra. Só nos anos 70 se revelou ao público a magnitude do conseguido em Bletchley Park, mas a herança da Enigma não terminou em 1945. O esforço de Turing e seus colegas sentou as bases da informática moderna.
A máquina Bombe, embora desenhada para um propósito concreto, representava um passo em direção ao conceito de computação automática. Pouco depois, surgiu Colossus, considerada a primeira computadora digital programável, utilizada para decifrar a Lorenz. Estas experiências demonstraram que as máquinas podiam realizar cálculos a velocidades impossíveis para o ser humano e abriram o caminho para a era dos computadores. A Enigma também deixou um legado na criptografia. O princípio fundamental era a transformação de uma mensagem clara em outra incompreensível mediante uma chave compartilhada. Essa ideia se conhece hoje como cifrado simétrico. Duas partes possuem a mesma chave e a utilizam para codificar e decodificar a informação. O problema é que se um terceiro consegue essa chave, todo o sistema fica comprometido. Por isso, décadas depois foram desenvolvidos novos métodos. Um deles foi o protocolo de Diffie-Hellman, que permite a duas pessoas gerarem uma chave comum sem necessidade de transmiti-la diretamente, inclusive em canais inseguros. Este avanço abriu caminho para a criptografia assimétrica, onde cada usuário maneja uma chave privada e outra pública, o que adiciona um nível superior de segurança. As aplicações atuais destas ideias são amplas. Desde as transações bancárias online até a troca de mensagens instantâneas em telefones, a maioria dos sistemas de comunicação utiliza algoritmos de cifrado baseados nos princípios que surgiram do estudo da Enigma. Quando alguém envia uma mensagem, esta se transforma em um texto ilegível para qualquer um que o intercepte, salvo para o destinatário que possui a chave correta. Assim, dados sensíveis são protegidos em um mundo digital onde as ameaças são constantes. Com o tempo, foram estabelecidos padrões como o DES na década de 1970 e depois o AES em 2001, que seguem a mesma lógica de transformar mensagens com chaves, mas com estruturas matemáticas mais complexas e resistentes à capacidade de cálculo dos computadores modernos. Inclusive, a chegada da computação quântica impulsionou o desenvolvimento de sistemas preparados para resistir a tentativas de decifrado com essa tecnologia. No entanto, todos estes avanços têm sua raiz na mesma ideia que impulsionou os engenheiros alemães a criar a Enigma e os aliados a romper seu segredo: a necessidade de proteger a informação em tempos de guerra e paz. A máquina Enigma, desenhada para garantir a supremacia militar da Alemanha, terminou sendo o catalisador de uma revolução tecnológica. O que começou como um teclado conectado a rotores elétricos evoluiu em teorias matemáticas, computadores eletrônicos e protocolos digitais que hoje sustentam a segurança da informação em todo o planeta. O trabalho de Turing e daqueles que trabalharam em Bletchley Park não só mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial, mas também definiu o futuro da comunicação segura. De um pequeno dispositivo mecânico com cabos e discos, nasceu a criptografia moderna que protege cada transação e cada dado na vida diária de milhões de pessoas. O relógio alemão que passou da batalha para a vida diária. Nos anos prévios à Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já era um país com uma longa tradição relojoeira. Na Saxônia, a localidade de Glashütte tinha alcançado fama internacional graças ao trabalho de Ferdinand Adolf Lange, fundador da casa A. Lange & Söhne, enquanto em Pforzheim, mais a oeste, aparecia outra companhia que logo ganharia relevância, Lako-Durov. Ambas as fábricas estavam destinadas a desempenhar um papel-chave durante o conflito, fabricando relógios militares de grande precisão, que após a guerra se transformaram nos modelos que popularizaram o relógio de pulso robusto e funcional que hoje usamos no pulso. A história começa em 1845, quando Ferdinand A. Lange fundou em Glashütte uma oficina de relógios com a ideia de modernizar a indústria relojoeira alemã. Seus descendentes mantiveram a empresa de pé durante décadas, especializando-se em relógios de bolso e cronômetros de altíssima qualidade. No entanto, com o avanço do século XX e a chegada dos anos 30, o panorama mudou radicalmente. A Alemanha se preparava para a guerra e a demanda de relógios de precisão para a aviação militar cresceu com rapidez. Foi nesse contexto que a Lange & Söhne, junto a outras casas como Stowa, Wempe ou Lako, recebeu a encomenda de produzir os relógios de observação conhecidos como B-Uhren, peças de grande tamanho, de até 55 milímetros, desenhadas para pilotos da Luftwaffe. Estes relógios tinham características muito específicas: mostradores pretos com números grandes e luminescentes,
ponteiros superdimensionados para poder ser lidos inclusive em cabines escuras, e uma coroa de grande tamanho que permitia ajustá-los com luvas. Eram instrumentos de navegação mais que simples relógios, pensados para sincronizar missões aéreas e calcular rotas em voos noturnos. Os calibres de Lange, especialmente o 48 e 48.1, foram o coração de muitos destes relógios militares que se destacavam por sua exatidão inclusive em condições extremas. Enquanto isso, na cidade de Pforzheim, a firma Laco Durove, fundada nos anos 20, crescia rapidamente. A companhia produzia movimentos e relógios completos, e durante a guerra também foi selecionada como fornecedora de relógios de aviador para a Luftwaffe. Os Laco Beuren eram tão apreciados como os de Glashütte por sua resistência e sua precisão cronométrica. Milhares de pilotos alemães levaram em seus pulsos estes relógios durante operações de longo alcance. A guerra, no entanto, deixou profundas cicatrizes. Em maio de 1945, Glashütte foi bombardeada por tropas soviéticas e a sede principal de Lange ficou destruída, enquanto Pforzheim sofreu ataques aéreos que devastaram mais de 80% da cidade. Após o colapso do Terceiro Reich, ambas as histórias tomaram rumos diferentes. No leste, a Lange Söhne foi nacionalizada sob a administração soviética e seu nome desapareceu do mercado durante décadas, absorvida em uma empresa estatal. Não foi senão depois da reunificação alemã em 1990 que Walter Lange, bisneto do fundador, pôde refundar a companhia e devolvê-la ao mapa da relojoaria de luxo mundial. Em troca, no oeste, a Laco Durove sobreviveu graças à reconstrução apoiada pelo Plano Marshall. Durante os anos 50, chegou a produzir até 80 mil movimentos por mês e se transformou em uma das fábricas mais importantes da Alemanha. Inclusive, inovou com o Duromat, seu primeiro calibre automático. E em 1961, apresentou o primeiro relógio elétrico alemão que funcionava de forma estável. Embora ambas as companhias tenham vivido crises, vendas e mudanças de proprietários, deixaram um legado duradouro. O relógio de pulso militar resistente à água, de grande tamanho e alta precisão, que se transformou no padrão para soldados primeiro e depois para a população civil. Durante o conflito, a Wehrmacht tinha distribuído massivamente relógios de dotação entre oficiais e tropas, o que popularizou o uso do relógio de pulso no lugar do de bolso. Após a guerra, esse hábito se estendeu rapidamente em toda a Europa e além. Os designs dos Beuren, com seus grandes mostradores e sua estética funcional, inspiraram gerações de fabricantes. Inclusive depois da guerra, relógios de dotação similares continuaram sendo produzidos para exércitos de todo o mundo. Hoje, tanto a Lange Söhne quanto a Laco recuperaram e reinterpretaram esses modelos históricos. A Lange voltou ao mercado da alta relojoaria nos anos 90, com peças de luxo que recordam sua tradição, enquanto a Laco relançou várias edições de relógios de piloto dos anos 40, que continuam sendo muito populares entre colecionadores e aficionados. A transformação destes relógios de dotação militar em acessórios cotidianos foi surpreendente. No pós-guerra, os veteranos regressavam a seus lares usando ainda seus relógios de campanha, que logo se transformaram em parte da vestimenta civil. Essa transição transformou os relógios militares em uma moda de massas. Hoje, a ideia de um relógio resistente, legível e confiável, herança direta da Wehrmacht e da Luftwaffe, continua vigente tanto em relógios de uso militar como em modelos de rua. Na atualidade, a Lange Söhne produz apenas poucas milhares de peças por ano, cada uma montada à mão e considerada uma obra-prima da relojoaria de luxo, enquanto a Laco se consolidou como uma firma que combina a tradição artesanal com relógios de piloto modernos inspirados em seus modelos históricos. Em ambos os casos, os designs da Segunda Guerra Mundial são ainda parte central de sua identidade. Assim, um instrumento que nasceu nos campos de batalha e nas cabines dos aviões militares terminou marcando a vida cotidiana de milhões de pessoas. Os relógios de pulso militares alemães não só mediram o tempo no meio da guerra, mas também marcaram o ritmo do pós-guerra e da vida moderna.
Hoje, ao olhar o pulso e ver um relógio resistente à água, de grande precisão e estética funcional, é impossível não reconhecer que sua origem remonta a Glashütte e Pforzheim, àquelas fábricas que um dia trabalharam para o exército alemão e que, com o tempo, se transformaram em símbolos de qualidade e tradição relojoeira. A visão noturna que nasceu no Reich. Na etapa final do conflito, quando as tropas alemãs já perdiam terreno, surgiu um dispositivo inusual criado para oferecer vantagem durante a noite. Tratava-se do ZG-1229 Vampir, um sistema de visão infravermelha que se instalava sobre o fuzil de assalto SEG-44. Seu design foi responsabilidade da empresa AEG junto ao Instituto de Pesquisa da Reichspost, enquanto sua manufatura esteve a cargo da firma Ernst Leitz GmbH. Apenas algumas centenas de unidades foram fabricadas, pensadas para transformar o combatente em um atirador noturno, o qual era conhecido como Nachtjäger. O conjunto incluía uma mira de infravermelhos e um projetor com filtro que emitia luz invisível para o olho humano. Tudo era alimentado com uma bateria de cerca de 30 quilos que o combatente devia carregar em um cinto de campanha, acompanhada por outra bateria menor que ia em uma caixa de máscara antigás e servia para acionar o conversor de imagem. O peso e a fragilidade do sistema faziam com que fosse incômodo em operações rápidas, embora conseguisse seu cometido, oferecer uma imagem clara na penumbra. Podia distinguir uma pessoa em movimento a até 70 metros de distância, o que supunha uma inovação inédita naquele momento. As primeiras provas de campo com fuzis equipados com Vampir se documentam nos primeiros meses de 1945, quando o Reich já enfrentava a derrota. Alguns relatos mencionam experimentos anteriores na frente oriental, por volta de 1944, com franco-atiradores que usavam equipamentos semelhantes, embora as evidências mais sólidas localizem os primeiros desdobramentos justo nas últimas semanas do conflito. Vários veteranos asseguraram ter visto rifles com lanternas que não brilhavam, um detalhe que coincide com as características do aparelho. Também se fala de tentativas de adaptá-lo a metralhadoras MG-34 e MG-42, embora a escassa distância de detecção o tornasse pouco prático nesse tipo de armas. O ZG-1229 não detectava calor corporal, mas sim a reflexão da luz infravermelha emitida por seu próprio foco, o que limitava sua utilidade, mas sentou um precedente. Embora sua vida operacional tenha sido curta e nunca tenha chegado a se generalizar, abriu o caminho de uma tecnologia que terminaria se transformando em parte essencial do equipamento militar e civil em todo o mundo. Com o fim do conflito, as potências aliadas estudaram os protótipos e tomaram como base seus princípios para desenvolver novas gerações de visão noturna. Durante a Guerra do Vietnã, apareceram os primeiros dispositivos autônomos que já não requeriam emissores de infravermelhos externos, mas que amplificavam a luz ambiental. Aqueles equipamentos, conhecidos como de primeira geração, eram mais compactos e práticos. Nas décadas seguintes, a evolução foi constante. Passou-se a sistemas de intensificação de imagem, depois a câmeras térmicas e, finalmente, a sensores digitais capazes de trabalhar tanto de dia quanto de noite. A grande mudança chegou com a incorporação de tecnologias CMOS e CCD, similares às que utilizam as câmeras fotográficas, que baratearam custos e melhoraram a durabilidade. Hoje a visão noturna já não é exclusiva de exércitos. É utilizada em corpos de segurança, patrulhas de fronteira, operações de resgate e também em âmbitos civis como a caça, o excursionismo ou a vigilância doméstica. As câmeras de segurança incorporam visão infravermelha como uma função padrão. Em zonas rurais, caçadores e guardas florestais empregam visores térmicos para seguir animais na escuridão, sem necessidade de usar lanternas. Os modelos mais recentes incluem, além disso, funções avançadas: gravação em alta definição, transmissão sem fio, detecção automática de movimento e integração com programas de realidade aumentada. Existem capacetes com visores digitais que se ligam a telefones celulares e que qualquer pessoa pode comprar pela internet, algo impensável quando o Vampir pesava dezenas de quilos e era um privilégio de um punhado de soldados. O que em 1945 era um experimento limitado a uns poucos fuzis de assalto, terminou evoluindo em uma tecnologia global. O princípio básico do Vampir, emitir infravermelhos e traduzir seu reflexo em uma imagem visível,
Abriu um caminho que levou aos dispositivos compactos e multifuncionais que hoje fazem a diferença em operações militares, em corpos policiais, em tarefas de resgate e até na vida cotidiana. Ao longo deste percurso, ficou claro que, mesmo depois de 80 anos, muitas das ideias, armas, substâncias, tecnologias e marcas que surgiram sob o Terceiro Reich não desapareceram com a queda do regime. Alguns objetos mudaram de forma, outros se adaptaram ao mercado civil e vários evoluíram até se integrarem por completo em nossa vida diária. O que começou como parte de uma maquinaria de guerra e controle continua tendo presença, às vezes sem que o saibamos. Este legado técnico, prático ou comercial não pode se separar de seu contexto de origem, mas tampouco se pode negar sua permanência. Esses rastros, discretos ou evidentes, continuam ali, nos lembrando que o passado nem sempre fica para trás. Muitas vezes se transforma, se redesenha e sobrevive nos lugares mais inesperados.